Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Jesus, Espírito Santo, estejam presentes aqui durante essa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Hebreus 4. O Senhor coloque em minha boca, Espírito Santo, qualquer palavra necessária para a explicação dessa leitura. Agradeço a presença de Deus aqui. Vamos lá. Como vocês podem ver, o cenário está diferente porque eu estou na cidade dos meus avós paternos. Vou passar o Natal aqui. Então as lives serão com esse cenário. Mas vamos lá, a leitura de hoje é em Hebreus 4, mas vamos ler primeiro a introdução do livro de Hebreus. Hebreus que nós não sabemos quem escreveu, mas provavelmente foi Paulo. Então, se você acha que foi outra pessoa, tudo bem. Mas, vamos lá. A carta dos Hebreus. Aos Hebreus. Destinatário, autor e período da escrita. A Epístola de Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa o lugar central dela. Ao mesmo tempo, é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. A Epístola começa com um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor, nem o destinatário são mencionadas. Nela, título aos Hebreus só aparece no século II com Clemente de Alexandria por volta de 150 a 215. Como não há outro nome concebido para a epístola, provavelmente remota a uma tradição muito antiga para quem eram esses hebreus e onde eles moravam, Hebreus é o nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. Compare Gênesis 14:13 e Filipenses 3:5. No entanto, a epístola não pode ser recebida ao seu nome apenas pelo fato de haver tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem, apesar de estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas também são frequentemente abordados como os originários do povo de Israel, expressão como os pais, os profetas, Hebreus 1:1. Os anciões, Hebreus 1:2, apontaram para esse fato. Também a menção a Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirmam o mesmo. Contudo, os destinatários chegam à conclusão que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus. Hebreus 2, 1 ao 4, 3, versículo 1, 3, 6, 4, 1 e 2, 4 do 14 ao 16 e 6 do 1 ao 3. E o 10, 13 a 25. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça, em Romanos 11, 1, 5. Esses cristãos, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da forte pressão externa pela perseguição. Hebreus 6, 4, 8 e 10, do 26 ao 31. Estas eram pessoas em particular que professavam ser cristãs, mas não tinham fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo. Em contraste, os estrangeiros dispersos, que são os judeus convertidos da diáspora, ver 1 Pedro 1:1, os destinatários da Epístola dos Hebreus vivem na Palestina, isto em Hebreus 10:11 e 10:34, compare com Atos 8:1, eles foram ensinados, admoestados, encorajados por essa epístola. Autor. O autor da epístola não menciona seu nome. Muitas suposições foram feitas por quem poderia ser: Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martinho Lutero, Silas ou mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos se recusam a aceitar Paulo como autor, porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola
não são típicos deles. E, no entanto, a antiga tradição de Alexandria atribui essa epístola ao apóstolo. Essa é a grande discussão entre as igrejas orientais e a igreja do Ocidente. O fato que o autor conhece bem Timóteo, Hebreus 3:27, que Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, 2 Pedro 3:15, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para estrangeiros dispersos, 1 Pedro 1:1, que viviam fora dela. Se Paulo foi o autor, uma das razões para que não mencionar seu nome pode ser que era o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Gálatas 2:7-8. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus apenas como apóstolo e sumo sacerdote. Como sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. O pai da igreja, Orígenes, por volta do ano de 158 a 254 depois de Cristo, escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito quanto à questão da autoria da epístola. É certo, porém, que um escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C., mostra muita referência às epístolas da Epístola aos Hebreus. Através do livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia, capítulo 9, 6, 7 e 10, 11. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70 d.C. Hebreus não menciona essa destruição. É por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 d.C. Muitos hebreus que recusam a autoria de Paulo concluem, baseados em Hebreus 2, 3 e 13:7, que a epístola deve ser sido escrita por algum tempo após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7:59 e 12:1-2. E 12:1-2 nos fala de Estevão, o diácono, e de Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Hebreus eram judeus na Palestina que haviam se convertido e, mediante a pregação dos apóstolos, os primeiros capítulos de Atos descreve que milhares de judeus tornaram-se crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas, incrédulos endurecidos. Atos 8, 1-3, 11-19, 12, do 1 ao 3. Compare com 1 Tessalonicenses 2,14. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Hebreus 5:11 e 6:12. Isso foi seguindo por certo declínio espiritual. Hebreus 5:12 e 14. É por isso que o autor os lembra várias vezes que sua fé e devoção a Deus, que havia demonstrado no princípio, Hebreus 6:10, 10:32 e 13:7, os hebreus não apenas ficaram desanimados e fracos com a experiência da sua fé cristã, mas alguns precisavam voltar ao judaísmo. É por isso que eles são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e perseverar sua fé. Hebreus 2:1, 3:6, 3:14, 4:11, 4:16, 6:11, 10:23, 10:35 e 36 e 13:7. Mas o autor também lhe diz que, severamente, o que significa se alguém que professou sua fé no Evangelho apostatou para a sua vida anterior no judaísmo. Não haverá graça para essa alma. Hebreus 6, 4, 8 e 10, 26 e 31, que é a base da perda da salvação, muito usada por aqui, por muitos. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo.
a sublime da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os principais pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, e mais importante do que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, como suas muitas ofertas, eram apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para promover o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. Por isso que se pode ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho. É como sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Jesus como o cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo de Deus. E Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como o antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere de alguns aspectos com as epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado Pai dos crentes. Hebreus 12:17, 12:9 são apenas figurativos e a suposição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens da terra, tendo livre acesso a Deus e um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto. Encontramos seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto ser capaz de se aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9:10, conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário. O templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro no deserto, Hebreus 9:2 e 9:21. Ou de maneira histórica, a ordem de serviço judaica, Hebreus 9:8 e 13:10. Em Hebreus 8:2 e 9:11, porém, a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades: ver a Cristo. Nenhuma outra epístola do Novo Testamento nos aponta tantas vezes do Senhor Jesus. Capítulo 2:9, porém vemos Jesus. Capítulo 3:1, considerai Jesus. Capítulo 12:2, olhando para Jesus. Capítulo 12:3, considerando aquele que suportou tais contradições. Termos importantes na Epístola aos Hebreus. A seguir, mencionamos algumas das exceções importantes e frequentes aparentes para uma melhor compreensão da Epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição, capítulo 2, 10, 5, 9, 14, 6, 1, 7, 11, 19, 28, 9, capítulo 9, versículos 9 e 11, 10, 1 e 14, e 11, 40 e 12, 23. Eterno, para sempre e sempre, para sempre, eternamente. Capítulos 1, 8, 5, capítulo 5, 6 e 9, 6 e 2 e 20, capítulo 6, versículos 2 e 20, capítulo 7, versículo 13, 17, 21, 24 e 28, capítulo 9, versículo 12, 14 e 15, capítulo 13, versículo 8, 20 e 21, capítulo 1, 4, capítulo 1, 4, versículo 4, capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 7, 19 e 22, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 16, 35 e 40, capítulo 12, versículo 24, santificado, santo, santo, santidade, capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 11, capítulo 6, versículo 10, capítulo 9, versículo 13, capítulo 10, versículo 10, 14 e 29, capítulo 12, versículos 10, 14, capítulo 13, versículo 12 e 24, santuário, santo, santo, santo lugar e santo. Capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 1, 2, 3, 8, 12, 24 e 25, e capítulo 10, 19, versículo 19, capítulo 13, versículo 11.
E visão geral do conteúdo, a gente só vai ler do capítulo 4, porque é o que a gente vai ler hoje. Capítulo 4, versículo... Bom, capítulo 3, do versículo 1 do 4 ao 1 ao 3, segundo parênteses, advertência à fé. Capítulo 4, versículo 14 ao capítulo 5, versículo 10, Cristo, o sumo sacerdote. Então é essa a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Hebreus. Agora eu vou ler Hebreus capítulo 4 na versão da Bíblia de Jerusalém. E como ela é uma Bíblia de estudo, além do texto, eu lerei os seus comentários. Hebreus. Hebreus 4. Hebreus 4. Você pode ler na Bíblia que você tem aí na sua casa. Vamos lá. Opa, pera aqui. Ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado, conforme o lugar comum da pregação primitiva. Primeira, Hebreus descreve o revés da geração que sairia do Egito, comparando o Salmo 95 e Números 14. Não a geração do Êxodo, descrente diante da palavra de Deus, não entrou na terra prometida, mas isso refere também àqueles que entraram em Canaã com Josué, uma vez que Davi, bastante tempo depois, deve ter repetido a promessa. É um esquema de interpretação do Antigo Testamento típico de Hebreus. Se os profetas e os salmistas deveriam atualizar as promessas antigas, isso deve ser de que a primeira aliança contida na lei mostrou-se ineficaz. Pois também nós, como eles, receberam uma boa nova. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhe apresentou, por nada se unirem pela fé aqueles que a tinham ouvido. Por exemplo, Josué e Caleb, números 13 e 14, a palavra que ouviram não estando misturada com a fé nas coisas que haviam ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entramos no repouso. Comparando ao Salmo 95:11, meu repouso, a Gênesis 2:2, onde a palavra repouso serve para descrever a condição de Deus ao terminar na obra de criação. O autor deduz que a promessa do Salmo se refere à entrada no espaço divino, inaugurado por Cristo. Conforme o que foi dito, assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro que estas obras de Deus estão terminadas desde a criação do mundo, pois em algum lugar se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia repousou Deus de todas as suas obras. E ainda nessa passagem não entrarão no meu repouso. Sendo assim, outros entrarão nele, visto aqueles que primeiro receberam a boa notícia, a boa nova. Não entraram devido à sua desobediência. Tornou Deus a fixar outro dia, hoje, quando há muito disse em Davi, conforme discutimos acima. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureceis o vosso coração. Pois bem, se Josué lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais repouso de sábado. Não, peraí. Mas de outro dia. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado. Peraí. Pois bem, se Josué lhe tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais em repouso. Peraí que eu... Pois bem, se Josué tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais de outro dia. Por isso, ainda fica em perspectiva para o povo de Deus um repouso de sábado, pois aquele que entrou no seu repouso descansou das suas obras, assim como Deus descansa das suas. Empenhou-se, portanto, por entrar nesse repouso, para que estes mesmos exemplos de desobediência não leve ninguém a cair, pois a palavra de Deus
A palavra de Deus transmitida pelo profeta, depois pelo Filho, cuja expressão acaba de compreender no Salmo 95, versículos 7 ao 11, é viva e operante aos fiéis. Essa é a palavra que julga os movimentos e intenções secretas do coração do homem, articulações, medulas, ou tradução, até articulações, até as medulas. É viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Retomada do tema sacerdotal. Tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente que travessou os céus. Primeira alusão aos céus, limite do espaço onde se desenvolve, segundo a epístola, o ofício sacerdotal de Cristo. Assentado à direita de Deus, ele pertence juntamente com Deus a realidades imutáveis e definitivas. O seu sacrifício realizado uma vez por todas possui um valor perfeito e eterno. O objetivo da esperança cristã é a realização da salvação na cidade celeste. Os versos 14 e 16 retomam depois da inserção da homilia sobre o Êxodo. Os termos de 2:17 e de 2:17 e 18 e serão retomados em 10:19. Essas duas retomas podem ser utilizadas para lembrar do tema ou ter origem redacional. Jesus, o Filho de Deus, permanecemos firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com segurança do trono da graça, para seguir a misericórdia e alcançarmos graça com ajuda oportuna. Então, essa é a leitura de Hebreus 4, na versão da Bíblia de Jerusalém. Então é isso por hoje. Essa é a primeira live aqui de Votuporanga. Então, espero vocês amanhã com mais uma live de leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.